Conheçam Crystal. Ela nasceu no dia 16 de setembro de 1983. Ela era uma mulher de 30 anos que vivia no Texas, Estados Unidos. Crystal foi descrita como uma mulher criativa e que amava muito seus filhos. Durante sua adolescência, ela vivia se desentendendo com a mãe. A mãe de Crystal sempre tentava dar conselhos a ela, dizia que ela deveria evitar algumas coisas, porém Crystal sempre queria fazer somente o que ela queria. Assim que se formou no ensino médio, a mãe de Crystal pediu para a filha fazer faculdade. Ela disse que não queria fazer, falou que seu sonho era se casar, ter filhos e que não queria estudar naquele momento. Mais ou menos um ano após se formar no ensino médio, Crystal engravidou da primeira filha. Após isso, ela se casou. 3 meses depois, assim que ela teve a primeira filha, engravidou do segundo. 2 anos depois, teve sua terceira filha. E 3 anos depois, em 2008, deu à luz a sua quarta filha. Assim que a filha caçula de Crystal nasceu, os problemas entre ela e o marido se iniciaram. Eles não estavam mais se entendendo, não se diz nas matérias o que estava acontecendo entre eles. Se diz somente que mais ou menos um ano após a filha caçula nascer, eles decidiram se divorciar, conversaram com os filhos e depois disso, Crystal se mudou para o Texas com as crianças. Assim que chegou no Texas, ela começou a fazer um curso para ser auxiliar de enfermagem. Com o passar do tempo, Crystal percebeu que não estava ganhando muito bem naquela área. Devido a isso, ela começou a participar de alguns concursos que aconteciam na cidade. Na verdade, não era ela quem participava desses concursos, eram suas filhas. Ela se deu muito bem nessa área, criou até uma loja virtual e nessa loja ela vendia laços e roupas que ela mesma fazia para os concursos. Em 2011, em uma certa noite, Crystal se reencontrou com um colega de escola chamado Nathan. Assim que se reencontraram, eles se aproximaram, se apaixonaram, começaram a namorar e Nathan se deu muito bem com os filhos dela. Ele foi descrito como um homem divertido, que tinha facilidade em lidar com outras pessoas. Assim como Crystal, Nathan também já tinha sido casado. Em 2006, ele casou com uma mulher chamada Kirsten. 3 anos depois, eles tiveram uma filha. Ele então começou a procurar um outro emprego, um emprego que ele ganhasse melhor, e ele só conseguiu um emprego em um outro estado. Como queria dar o melhor para sua família, Nathan decidiu viajar para esse outro estado. Ele ficou ali trabalhando e enviava um dinheiro todo mês para a esposa. Nas matérias não se diz exatamente quanto tempo Nathan ficou nesse local, se diz somente que em 2011 ele voltou para casa. Ao chegar ali teve uma grande surpresa porque não encontrou a mulher e a filha, achou somente uma carta e ficou sabendo que Kirsten havia se mudado para a casa dos pais com sua filha. Assim que Nathan tentou ver a menina, Kirsten não permitiu. Ele também ficou sabendo que a esposa entrou com um pedido de divórcio. Ela apresentou uma declaração na justiça dizendo que não sabia onde Nathan estava e que também tinha sido abandonada por ele. Com o passar das semanas, Nathan conseguiu a autorização da justiça para ver sua filha. Assim que Crystal a conheceu, ela gostou muito da menina, a tratava como sua própria filha, e Madison, a filha de Nathan, também se apaixonou por ela. Assim que a família materna da menina percebeu a conexão que estava sendo criada entre eles ficaram com muitos ciúmes. Devido a isso, Kirsten solicitou na justiça a guarda unilateral da filha. Ela não queria que a menina tivesse contato com o pai e também conseguiu oficializar seu divórcio. Meses depois, no dia 22 de setembro de 2012, Crystal e Nathan se casaram. Como Kirsten não conseguiu a guarda total da filha, Nathan continuou tendo acesso à menina e isso deixou tanto ela quanto sua família muito incomodados. Em agosto de 2013, a ex-mulher de Nathan foi presa porque ela estava em posse de uma grande quantidade de drogas. Quando isso aconteceu, seus pais ficaram com a guarda da neta, começaram a impedir Nathan de ver a menina e quando Kirsten saiu da prisão porque ela ficou pouco tempo lá dentro, ela manteve a decisão de seus pais e não permitiu que Nathan tivesse acesso à filha.
Como Crystal e Nathan não tinham condições de pagar advogados, ela decidiu fazer uma vaquinha online. Fora isso, eles começaram a vender itens pessoais para poder arrecadar dinheiro, porque Nathan queria contratar um bom advogado para poder se aproximar de novo de sua filha. Com o passar das semanas, Nathan conseguiu o direito de ter uma visita supervisionada com a filha. Devido a isso, no dia 20 de dezembro de 2013, ele entrou em contato com a ex-mulher. Eles então combinaram que a visita seria em frente a uma igreja ou dentro de uma igreja, e tudo isso ficou acertado para que acontecesse no mês seguinte. No dia 18 de janeiro de 2014, por volta de 9 horas da manhã, Nathan e Crystal foram de carro até a igreja. Algumas horas depois, por volta de 12:30, Leta, a mãe de Kirsten, ligou para a polícia. Como estava histérica no telefone, uma mulher que estava na igreja pegou o celular, informou ao atendente o que estava acontecendo e então os policiais foram imediatamente até o local. Assim que os investigadores chegaram ali, eles infelizmente encontraram Nathan e Crystal sem vida fora da igreja. Após isso, o casal foi levado para análise. Os profissionais logo constataram que eles perderam a vida devido a tiros e então as investigações se iniciaram. Quando os policiais ficaram sabendo que Nathan tinha uma filha e uma ex-esposa, eles contaram a Kirsten e a toda a sua família sobre o que aconteceu. Ao ouvir o que aconteceu, o pai de Kirsten começou a passar mal, teve uma convulsão e então ele foi levado para o hospital. Quando Kirsten foi até a delegacia prestar depoimento, ela disse que ela e Nathan realmente não se davam bem, contou que na manhã do ocorrido ela saiu com o pai, foi até uma loja que ficava bem longe da igreja e que ela e o pai ficaram um bom tempo nesse local. Quando a polícia conseguiu falar com o pai de Kirsten, Paul disse basicamente a mesma coisa que a filha. Ele aceitou também fazer uma análise em sua mão para ver se havia vestígios de pólvora, porém assim que o resultado saiu, o laboratório concluiu que eles não tinham certeza se aquele homem tinha usado uma arma ou não. Como a polícia ficou desconfiada de Kirsten e sua família, eles decidiram verificar a casa deles. Ao chegar na residência, eles encontraram uma seringa usada na cômoda da mãe dela. Havia também um tipo específico de droga nessa seringa, que era uma substância controlada. E por isso, no mesmo dia, como essa mulher não tinha autorização para ter essa substância, ela foi presa. Ainda no quarto de Kirsten, os investigadores encontraram uma arma em cima de sua cômoda. Após isso, Madison, a filha de Nathan e Kirsten, foi retirada da casa porque a polícia concluiu que aquele lugar era perigoso para a menina, fora que todo mundo que conhecia a família disse que eles com certeza estavam envolvidos no que aconteceu. E por isso, para a segurança de Madison, ela foi colocada sob custódia da justiça e ficou temporariamente em um lar adotivo. Apesar de ter sido presa, a mãe de Kirsten saiu rapidamente da prisão. Mais ou menos um mês após o ocorrido, um homem foi até a delegacia. Ele disse que foi procurado por Kirsten e sua família porque eles queriam se livrar de Nathan. Ele falou que chegou a ir até a casa da família. O pai de Kirsten disse que estava com muita raiva de Nathan, que se ele tentasse pegar sua neta, ia tirar a vida dele e que se não fizesse isso com suas próprias mãos, ele ia tentar contratar alguém. Além dessa pessoa, uma outra testemunha apareceu na delegacia. Essa pessoa disse que na manhã do ocorrido viu um carro estacionado próximo à igreja. A pessoa disse que o local onde o carro estava não era o lugar onde as pessoas costumavam estacionar e por isso a polícia tirou uma foto do carro de Paul, o pai de Kirsten, mostrou a foto para essa pessoa e ela disse que aquele era o mesmo carro que viu naquela manhã. Ao falar com os legistas, os investigadores confirmaram que não foi só uma pessoa que cometeu o crime. Os legistas disseram que pelo menos 2 pessoas atiraram porque 2 armas diferentes foram usadas naquele dia. Ainda durante as investigações, a polícia confirmou que Leta, a mãe de Kirsten, e Cameron, o irmão de Kirsten, estavam dentro da igreja no momento que tudo aconteceu.
Quando verificaram os registros do celular de Kirsten, eles encontraram mensagens que a filha e a mãe trocaram naquela manhã. As mensagens eram bem suspeitas. A última foi minutos antes de Crystal e Nathan saírem da igreja. Letta informou a filha que os dois estavam se preparando para sair e depois nenhuma das duas escreveu mais nada. A partir dessas evidências, a polícia foi até a casa da família. Assim que chegaram ao local, os 4 tentaram fugir. Os policiais então seguiram eles. Os 4 pararam em frente à igreja que Nathan e Crystal perderam a vida e ali foram presos. Assim que o pai de Kirsten estava sendo algemado, ele teve uma convulsão, foi levado imediatamente para o hospital e assim que ficou melhor e recebeu o tratamento, ele foi levado para a prisão. Quando os policiais conversaram com os membros da família, todos disseram que não estavam envolvidos no que aconteceu. Assim que a polícia falou com Paul, o pai de Kirsten, ele continuou negando. Depois disso, a polícia tentou mexer com seu lado emocional, começou a dizer que seu filho Cameron tinha apenas 17 anos, que se ninguém confessasse, o jovem com certeza ia passar a vida inteira na prisão, e perguntaram a Paul se era isso que ele queria para seu filho. Apesar disso, aquele homem não falou nada, depois disso voltou para sua cela e somente 3 horas depois ele pediu para conversar com os investigadores. Ao falar com eles, Paul disse que sim, tirou a vida de Nathan e Crystal. Após muita insistência, ele confirmou que sua filha Kirsten também participou e disse que somente os dois atiraram naquele dia. 5 dias após essa confissão, os investigadores contaram a Letta sobre a confissão de seu marido. Ao ouvir aquilo, ela disse que sim, que já tinha ouvido o marido dizer que queria tirar a vida de Nathan. Segundo ela, não acreditava que Paul era capaz de fazer isso e que, se ela soubesse, com certeza teria impedido. Após falar com a polícia, Letta pediu para escrever uma carta para seu filho Cameron. Nessa carta, ela mandou o jovem ser honesto com a polícia, entregou a carta para os policiais e então 2 dias depois, o jovem conversou com os investigadores, revelou que a pedido do pai jogou as armas do crime em um lago, contou também onde ficava esse lago e mencionou que a pessoa por trás de tudo foi Kirsten. Segundo ele, quem arquitetou todo o plano foi ela e que era ela quem queria se ver livre de Nathan. Segundo Cameron, sua irmã Kirsten foi a primeira a trazer a ideia de se livrar do ex-marido. Ela não queria que Nathan tivesse nada a ver com a filha deles e ele falou também que Paul e Letta concordaram com essa ideia. Segundo Cameron, durante a conversa, Kirsten alegou que poderia conseguir alguém para fazer a ação por ela. Ela aparentemente tentou conseguir essa pessoa, entrou em contato com 2 amigos diferentes, porém os 2 homens se recusaram a fazer parte desse plano. Ainda de acordo com Cameron, logo após o crime, ele recebeu uma ligação de seu pai e sua irmã. Assim que começaram a conversar, os 2 disseram que estavam escondidos em uma floresta perto da igreja, confirmaram que tinham atirado em Crystal e Nathan. Depois disso, esconderam as roupas naquele local, posteriormente pegaram essas roupas, levaram para casa e então Letta, a mãe de Kirsten, as lavou. Após isso, Cameron ajudou a polícia a conseguir mais e mais provas contra sua família. Os policiais conseguiram encontrar as armas que ele jogou no lago. Ele também informou muitas outras coisas que ajudaram na investigação e por isso Cameron fez um acordo com os investigadores. Em seu julgamento, que aconteceu posteriormente, ele confessou tudo. Ao final de tudo, após todos serem ouvidos, ele se declarou culpado, recebeu apenas 10 anos de prisão, com possibilidade de condicional em 2024. Em 2017, anos após o crime, os pais de Kirsten, Paul e Letta, se declararam culpados para evitar um julgamento. Além disso, para evitar a pena capital, Paul fez um acordo com os promotores e, por isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos em uma breve audiência, ele foi considerado culpado e recebeu perpétua sem possibilidade de condicional. Na audiência de Letta, o pai de Nathan testemunhou. Ele disse que 1 semana antes do ocorrido, Nathan contou a ele sobre os problemas que estava tendo com a família da ex e disse ao pai que sentia que eles iriam fazer algo ruim com ele.
O pai de Nathan ainda disse que perdoava Leta. Segundo ele, não foi fácil a perdoar, mas que ele estava orando por ela e que também estava orando pela alma dela. A mãe de Nathan também testemunhou e ela disse o seguinte: "Não tenho nada a dizer sobre misericórdia. Isso é entre você, Deus e o diabo, e eu sinto que você já está com um deles. Se eu estivesse sentada aqui com uma arma na mão hoje, não a mataria, porque eu tenho uma luz em mim que vem de um lugar mais alto." Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Leta se declarou culpada em sua breve audiência, recebeu perpétua com possibilidade de condicional e provavelmente será elegível à liberdade condicional quando estiver com 86 anos em 2044. Ainda na mesma época aconteceu o julgamento de Kirsten. Ali ela se declarou inocente, falou que toda a família armou contra ela e que não participou de crime algum. Ao contrário do que Kirsten estava dizendo, os promotores disseram que ela foi a mente por trás de tudo. Os promotores enfatizaram que no dia do ocorrido, Kirsten e seu pai ficaram escondidos dentro do carro por toda a manhã. Eles ficaram esperando Crystal e Nathan saírem da igreja para poderem agir. Assim que receberam a mensagem de Leta, os dois foram até a parte da frente da igreja. Ao chegar ali, primeiro Crystal saiu, então eles atiraram, depois Nathan saiu e eles mais uma vez atiraram e tiraram a vida dele. Nesse dia, Crystal ficou usando uma fita nos seios, parece que ela também usou roupas masculinas, para que as pessoas não percebessem que era ela que estava ali. Quando tudo isso aconteceu, Madison estava dentro da igreja com a avó e com o tio. Ela ouviu todo o barulho, todos na igreja ficaram embaixo dos bancos, enfim, a menina soube tudo o que estava acontecendo fora da igreja. Ainda de acordo com os promotores, a motivação do crime é porque Kirsten não queria que Nathan tivesse acesso à sua filha. Aparentemente, Nathan ia conseguir a guarda da filha, ele estava lutando muito por isso na justiça e ele estava perto de conseguir. Como Kirsten e sua família não queriam que isso acontecesse, eles planejaram tudo aquilo e então tiraram a vida de Nathan. Eles também tiraram a vida de Crystal só porque ela acompanhou o marido. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, a pedido da família de Crystal e Nathan, Kirsten não recebeu pena capital e recebeu perpétua, sem possibilidade de condicional. Sobre a filha de Nathan e Kirsten, nas matérias se diz que assim que saiu do lar adotivo, ela foi levada para a irmã de Nathan. Nas matérias também diz que ela estava bem, que estava se adequando à família e à tia. Sobre os filhos de Crystal, nas matérias, infelizmente, não falam nada sobre eles, não se diz com quem eles ficaram, então eu não tenho certeza se eles ficaram com o pai. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloque a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Também ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, e mesmo se você não for notificado, é só você vir aqui toda semana, porque toda semana tem vídeo novo. Agradeço de coração a quem sempre está aqui me ajudando, curtindo, compartilhando, comentando. Eu sou grata de verdade. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.